Olá! Nesse vídeo vamos falar de um tema interessantíssimo, particularmente eu gosto muito, que é comportamento seguro. Falar de segurança do trabalho, falar da verdadeira segurança do trabalho. Tenho feito muitos trabalhos ultimamente sobre esse tema e buscado responder uma pergunta: o que faz uma pessoa escolher seguir um procedimento de segurança? O que faz essa pessoa respeitar uma prática, uma regra de segurança e não burlar? Usar um EPI, respeitar uma prática específica da empresa, por exemplo, com máquinas e equipamentos. O que faz essa pessoa decidir por isso? Eu tenho pesquisado e estudado muito sobre esse assunto, obviamente para oferecer consultorias melhores aos meus clientes. Mas eu tenho visto que um ponto principal aí que atrapalha esse processo é o baixo conhecimento de risco, da percepção de risco em todos os níveis. E não só da equipe operacional. É muito comum que muitos gestores estabeleçam que o conhecimento de risco, percepção de risco, é só da equipe operacional, da equipe técnica de campo ou da fábrica. Mas não. Hoje é muito comum eu encontrar diretores, gerentes, supervisores, qualquer liderança com uma baixa percepção de risco, talvez uma péssima percepção de risco. Como que esse cara vai educar? Como que esse líder vai ser crítico o suficiente de entrar num campo ou numa área produtiva e conseguir perceber um risco e proteger o seu trabalhador, o seu liderado? Notem que isso tem uma importância tremenda. Se faz programas robustos, de treinamento com muita massa de horas para a equipe operacional, mas o supervisor, o gerente, o coordenador de qualquer área, ele não é envolvido nesses assuntos. Como que você vai desenvolver a plenitude sem este conhecimento? Então, primeiro ponto fundamental dessa conversa: todo gestor precisa necessariamente ter uma percepção de risco rica e que ele note no local que ele trabalha esses aspectos e que ele possa educar e que ele possa mostrar para a sua equipe os pontos mais perigosos e que ele também decida por algum procedimento, mas essa iniciativa é do líder, é do gestor, primeiramente. E é claro que depois o colaborador vai ter esse conhecimento também. Depois da percepção de risco refinada e todos ali tendo conhecimento dos riscos que estão, nós precisamos internalizar a segurança. Quando eu falo internalizar, entende-se que o profissional, no seu dia a dia, na atividade que ele desenvolve, ele precisa perceber que qualquer escolha que ele faça ali pode gerar talvez uma consequência ruim. E essa internalização é um processo consciente de segurança. É um processo consciente de que aquela atitude que ele desenvolver, ele pode perder a mão. É a atitude quando eu ando de carro, que eu me trafego muito de carro para os meus clientes, saber que quando chove eu tenho que diminuir minha velocidade. Eu tenho essa consciência. Eu faço uma escolha. Naquele momento eu diminuo, eu paro no posto, deixo a chuva passar para preservar a minha vida. Eu estou sozinho naquele carro. E quando eu estou com a minha família, o comentário é o mesmo, eu tenho um cuidado muito grande. Notem que a internalização da segurança, ela precisa ser forte o suficiente para que a pessoa tome uma decisão. E eu falo isso sempre em treinamentos. Segurança é uma escolha. É quando você decide tomar uma atitude preventiva, uma atitude correta para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de evento. Depois que você percebe o risco e você internalizou essas ações, entramos no outro nível. O nível da educação, o processo educacional. Porque é a função e a responsabilidade de todo trabalhador educar aquele que está ao seu lado. Segurança é um processo onde eu, Ivo, influencio as pessoas que estão à minha volta, os meus liderados ou os meus líderes. Então, quando você está lá na sua empresa e você percebe uma necessidade ou um profissional que naquele momento está com uma atitude insegura, é sua função, é sua responsabilidade abordá-lo. Uma abordagem positiva, uma abordagem elegante, uma abordagem educacional.
E essa conexão faz com que a empresa seja extremamente diferente no aspecto de segurança. Se você investigar os grandes cases de segurança do trabalho de grandes empresas, você percebe que a segurança, depois de ter uma ótima percepção de risco, internalizada e o processo educacional acontecer, existe um processo muito conectado entre as pessoas para que esse processo ande bem. Então perceba que existe um caminho a ser seguido para que você transforme o comportamento seguro lá na sua empresa ou no seu negócio. Porque é um processo vinculado a pessoas. Não é um processo vinculado a procedimentos, a rotinas, a você ficar preenchendo checklist. Checklist é uma ferramenta de gestão que contribui muito para esse processo. Agora, não é isso que vai fazer você ter excelência em segurança do trabalho. O que vai fazer a excelência do trabalho ser forte e consistente é a sua participação, é a sua educação, é a sua escolha. E você, como líder, trabalhar esse aspecto como um modelo. E você influenciar todos aqueles que estão ao seu lado para que eles tomem essa mesma escolha, façam a mesma escolha. Eu tenho visto algumas empresas com características de punição. O que é punição? O trabalhador não está usando EPI, pune. Essa prática, ela é sim uma prática muito usual hoje, muito usada, mas antes de você punir, você precisa educar. Eu costumo fazer uma comparação, um paralelo da questão de segurança também com a questão da educação de um filho. Não adianta você puni-lo se você não estabelecer um parâmetro antes para ele. Se você não fala para ele que ele tem que tirar boas notas ou que ele tem que ter um bom desempenho na escola e isso ser um parâmetro, ele não vai considerar isso importante. Então, para que tirar boas notas se meu pai pouco liga para isso? É a mesma coisa a questão de segurança. Existem muitas empresas que punem achando que a punição vai educar. Eu provoco você a pensar que esse processo ele precisa ser trocado de ordem. Você precisa educar, dar treinamentos consistentes, treinamentos recorrentes, por isso que um DDS, uma comunicação frequente de segurança é importante. Você tem que fortalecer bem essa prática, educando muito o seu trabalhador, fazendo com que os encarregados, os líderes operacionais, os supervisores de planta, eles também eduquem, sejam agentes transformadores e agentes de divulgação desse assunto, que aí você fortalece o conhecimento. Porque depois a punição é baseada num parâmetro que você já deu. Então eu vejo muitas empresas que não dão um parâmetro e punem. O que você faz é as pessoas trabalharem pelo medo. Quando uma pessoa faz uma escolha pelo medo, ela não faz de uma forma boa, de uma forma verdadeira. Ela faz com medo de uma consequência. É claro que isso, para a segurança do trabalho, em alguns momentos é importante, porque você está cuidando da vida dele. Você não tem que explicar muito porque ele tem que fazer ou não uma coisa. Ele simplesmente não pode ir por aquele caminho porque ele vai se acidentar. Mas para um processo maior, para um processo mais consistente, um processo mais abrangente de segurança, a educação vem antes. A educação vem antes da punição. Então eduquem mais, façam mais treinamentos e mais eventos de segurança. E claro que depois de tudo isso já desenvolvido, é importante que você desenvolva ferramentas para dar manutenção a esse conhecimento. Eu vou citar algumas aqui que são importantes, que eu acredito e provoco vocês a pensar e quem sabe implementar nas suas empresas. A questão de diálogos diários de segurança e meio ambiente, os famosos DDS, né, ou TDS, né, treinamentos diários de segurança, como muitas empresas têm, não só empresas e fábricas que têm comunicação e eventos antes de iniciar a rotina operacional, uma conversa com a equipe. Por que eu acredito nisso? Né? Os profissionais das áreas operacionais, eles estão focados em produzir, eles estão numa linha de produção. Eles têm pouco acesso a questões de desenvolvimento técnico e esse tema, quando passado pelo supervisor de forma recorrente, é a maneira do supervisor falar: isso é importante, isso é importante, isso é importante. Porque quando ele desenvolve esse assunto, o trabalhador fala: poxa vida, o meu gestor fala disso, a empresa fala disso, isso é um assunto que eu tenho que priorizar aqui na minha atividade. É a mesma, eu digo, um outro paralelo ao uso do cinto de segurança. O uso do cinto de segurança ele foi estabelecido no Brasil
a partir de uma punição, porque você levava uma multa caso não aplicasse o cinto no momento certo, quando o carro em movimento. Isso fez com que as pessoas desenvolvessem uma característica muito forte de uso de cinto de segurança, mas baseado nesse aspecto de vou fazer porque senão vou ser multado, vou fazer, e isso foi se tornando um hábito. Mas na empresa você pode fazer com que o hábito seja visitado ali e estabelecido baseado na educação. Isso é importante, isso é importante. O período, com certeza, muitos estudiosos dizem isso, ele é um pouco mais longo, mas ele é mais verdadeiro. Ele é baseado na educação e na influência junto ao que é certo, ao que deve ser feito. Então, eu deixo vocês aqui com algumas ferramentas além de DDS, por exemplo, inspeções de segurança. Deixo para você pensar sobre isso, as inspeções de segurança feitas não só pelo técnico, porque hoje a gente vê muitas empresas com técnico de segurança com uma postura muito de policial, de punitivo também, vai lá, eu vou te multar, eu vou te dar uma advertência, e ele não é uma pessoa construtiva. Eu vejo muitos técnicos de segurança, os TSTs aí de muitas empresas, como um sargentão, né? Uma pessoa que vai lá para cobrar e ser muito severo nesses aspectos, mas uma pessoa com uma postura muito dura. Essa postura, eu vejo o técnico de segurança como um consultor, uma pessoa que está ali para assessorar. Imagina que o certo seria uma área fazer uma escolha de segurança, por exemplo, um profissional que vai entrar em espaço confinado, ele prepara todo o controle necessário de acordo com o procedimento e chama o técnico só para fazer uma avaliação. Olha aqui, técnico, veja como é que está esse espaço. Eu já determinei, isso o supervisor, isso o líder operacional. E o técnico, claro, melhora aqui algum aspecto. Este é o caminho correto. Este é o caminho da consistência em segurança do trabalho. E uma outra ferramenta muito poderosa é quando os gestores, alta liderança eu falo, diretor, gerente, presidente, faz visitas de segurança e auditorias de segurança na planta, ou na indústria, ou na construção civil. Quando você tem o envolvimento da alta liderança, você tem um fortalecimento desse assunto muito grande. Você catalisa com que todos realmente acreditem nisso, porque o trabalhador mais simples, ele vê o encarregado falando, ele vê o supervisor falando, e ele vê o diretor, um gerente, um engenheiro de alto escalão fazendo essa mesma verificação. Então, coloco isso para vocês como algumas ferramentas poderosas para que você consiga estabelecer aspectos comportamentais de segurança de alto nível e que a sua empresa melhore os indicadores de segurança e proteja mais o seu trabalhador. Todo esse discurso, pessoal, é para a gente preservar a nossa equipe, preservar as pessoas que estão ao nosso lado desenvolvendo a nossa empresa. Reflitam sobre isso e desejo que todos os programas de segurança de vocês sejam consistentes e que protejam vidas. Um abraço.